Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carolina Assunção, eu sou juíza do trabalho no TRT da Terceira Região, Minas Gerais, e sou a coordenadora acadêmica aqui da área trabalhista do CPIURS. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês, contar um pouco como é a vida, a rotina de um juiz do trabalho, quais são as particularidades desta carreira, o que se passa logo após a aprovação, para que vocês tenham uma noção de como que é a vida após a aprovação no concurso da Magistratura do Trabalho. Bom, como vocês sabem, a carreira da Magistratura do Trabalho é uma carreira federal. Até pouco tempo, até 2017, os concursos trabalhistas para a carreira da magistratura eram regionais, cada regional realizava o seu concurso. Nós temos ao todo no país 24 regionais, sendo que a grande maioria corresponde a um estado, com pequenas exceções, como São Paulo, que nós temos 2 regionais, o regional TRT2, que corresponde tão somente a São Paulo e à região metropolitana, e o TRT15, que abarca o interior do estado de São Paulo, e algumas aglutinações, como no caso do TRT8, que pega-se 2 estados, e como também o TRT14, que adota também 2 estados, todos ambos no norte do país. E nós tínhamos até então o concurso sendo feito por cada um dos regionais, e nas últimas 2 experiências, tanto o concurso em que eu fui aprovado, o concurso que iniciou-se em 2017, finalizou em 2019, e tanto o concurso que está em curso agora é nacional, de maneira que todas as provas, toda a organização do concurso é feita pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e que a partir desta lista dos aprovados, os então juízes do trabalho são direcionados aos diversos regionais de todo o país. Então, hoje em dia, com essa lógica do concurso nacional, nós temos a possibilidade do aprovado, a partir da sua ordem de classificação, escolher o regional para o qual ele vai começar a sua carreira de juiz do trabalho. Eu digo começar a carreira porque realmente há esta facilidade no âmbito federal de remoções. É claro que ela não acontece no momento de desejo do então juiz, mas sim com as janelas de oportunidade que são abertas de tempos em tempos para possibilitar esta migração do juiz para outro regional de sua preferência, e que é uma espécie de lotação que, na minha visão, impacta diretamente na experiência que a pessoa tem no cargo de juiz do trabalho. Porque, de fato, se ser um juiz do trabalho em uma região do país é muito diferente de ser em outra região, dada as particularidades que cada ponto do nosso país tem, não somente da matéria trabalhista, porque tudo depende de toda a ordem econômica daquele local, mas também em relação à extensão de alguns estados, que traz algumas particularidades para a vida do juiz substituto, que é o cargo no qual todos nós iniciamos, que traz algumas diferenças muito substanciais de organização de vida e que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês para que vocês tenham essa noção do quão diferente é, por exemplo, ser um juiz do trabalho em Minas Gerais, como eu sou, sendo muito diferente de quem está no norte do país, quem está no nordeste e quem está também em São Paulo, por exemplo, capital, tá? Então, nós vamos conversar também um pouco sobre isso, mas eu gostaria de antes dizer o que acontece, né, após a aprovação no concurso do trabalho, qual é o caminho comum para todos os candidatos, independentemente, todos então juízes agora, né, na verdade, para todos os juízes, independentemente do regional que ele vá escolher ou que lhe restou como opção naquele dado momento, tá? Então, após a posse na magistratura do trabalho, todos os então juízes são direcionados à ENAMAT, a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, que fica localizada em Brasília, e passa-se os juízes para um curso de formação inicial que tem uma duração aproximada de 5 semanas. É uma fase muito importante na vida do novo juiz, é uma fase em que há a possibilidade de se encontrar com todos os colegas que muitas vezes nós fazemos ao longo da caminhada, independentemente do regional para o qual ele vai. E uma fase muito importante porque traz muitos cursos, questões práticas, muitas dinâmicas que facilitam e dão uma maior robustez, uma maior tranquilidade para o novo juiz,
de se sentir um pouco mais confiante e confortável no momento de exercer a sua função de audiências na magistratura, na lida direta com advogados e com os jurisdicionados. Então, há uma preocupação muito forte da Escola Nacional da Magistratura em formar os juízes para que eles não cheguem sem experiência na sala de audiência, e este início dessa preparação é feita toda em Brasília durante 5 semanas, em que todos estão juntos. Tem um curso muito bom, muito proveitoso, e também uma vida possibilita, né, um contato social muito grande com todos os colegas, muito intenso durante essas 5 semanas, inclusive aos finais de semana, com festas, todos reunidos na capital federal, que realmente é um marco muito importante na carreira do magistrado, do trabalho, porque ali é uma grande oportunidade que ele tem de ter um contato direto com a nossa Corte Trabalhista Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e entender um pouco mais a dinâmica de como funciona essa nossa instância trabalhista. Então, é um período realmente muitíssimo interessante, é o início da formação, porque depois nós passamos por uma formação regional, que aí sim vai adaptar, vai mostrar ao juiz a realidade daquele estado ou daquela região na qual ele irá ocupar durante aquele momento. É também um período de muito aprendizado, porque as escolas regionais procuram colocar os juízes em contato, de fato, com as principais atividades econômicas que são desempenhadas naquele estado, naquela região, para que ele tenha, então, uma visão mais clara de como que se desenvolve a questão econômica daquela cidade, que vai dar origem à grande maioria dos processos que aquele juiz vai lidar ao longo do seu dia a dia. Então, as matérias que são tratadas pelos juízes do trabalho variam muito a depender de qual é o ponto mais forte economicamente em cada região. Então, por exemplo, a região de Minas Gerais, nós temos a questão da mineração, que é muito forte no interior. Na capital, nós temos a produção de serviços também, que é muito intensa. Temos na região centro-oeste o agro, que é muito forte, que pega um pouquinho também do Triângulo Mineiro. Tem muitas demandas nesse sentido. Nós temos muitas demandas de prestação de serviços em capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro. Temos em São Paulo e também no Rio e em outros estados as questões relacionadas aos portos, os portuários, que são essas particularidades que em Minas, por exemplo, nós não enfrentamos. Temos a diversidade do norte, que tem muita pecuária, tem muita mineração, e há também as particularidades de trabalhos de povos indígenas e, às vezes, o enfrentamento de condições análogas à de escravo com uma maior intensidade do que muitas vezes em alguns outros estados. Não obstante, nós também encontrarmos esse tipo de demanda em São Paulo, em Minas Gerais, em alguns outros estados também. Então, há uma grande diversidade do tipo de matéria que o juiz do trabalho vai encontrar no seu dia a dia e que depende muito do regional no qual ele está inserido. Mas, de toda forma, independentemente do regional em que o magistrado irá exercer a sua função, ainda que seja nos primeiros períodos do início do seu trilhar na caminhada da magistratura do trabalho, o que eu posso dizer a vocês é que nós temos como possibilidade, como experiência muito grande, como muito aprendizado no âmbito da magistratura do trabalho, conhecer realidades que nós muitas vezes nem imaginamos que existe. E eu nem falo realidades, às vezes, tão somente precárias. É porque, de fato, o juiz do trabalho, principalmente nos seus primeiros anos de atuação, aprende muito sobre tipos de trabalho que nós, às vezes, não fazemos ideia que existe. Há uma certa multiplicidade de funções e, a depender de cada ramo econômico, há certos tipos de tarefas que muitas vezes a nossa experiência profissional pretérita não nos deu capacidade de conhecer essa multiplicidade que é de fato muito grande e muito rica no nosso país. O nosso país é um país, sim, que tem um desenvolvimento econômico bem satisfatório. Nós temos uma multiplicidade de indústrias e atividades econômicas que trazem uma riqueza muito grande, uma experiência
pessoal e profissional realmente muito significativa, porque abre os nossos horizontes, a gente começa a saber de coisas e de estilos de vida e de estilos de profissão, e estilos de processamento também, de produção e de negócios que a gente muitas vezes nem imaginava que de fato existia. Então, é uma experiência muito grande, abre-se os horizontes para entender muito de como é estruturada a economia mesmo daquela região em que o juiz do trabalho habita, com todas as particularidades que cada estado, cada local tem, que realmente traz uma bagagem muito, muito grande ao juiz do trabalho. Nós temos ainda algumas particularidades em relação a cada regional. Há alguns regionais, principalmente no norte do país, em que nós temos ainda a possibilidade, né, da justiça itinerante, em que o juiz vai até a comunidade e não a comunidade vem até os postos de justiça, e que trazem essa oportunidade ao juiz do trabalho de conhecer lugares inimagináveis, que nós realmente não temos a menor noção de conhecimento de existência. Locais às vezes muito distantes, que é preciso que se pegue avião monomotor ou até mesmo barcos por grandes horas para se chegar a localidades, então resolver ali o conflito relacionado às relações de trabalho. Então, é um cargo que traz abertura de horizontes muito grande, um contato muito direto com as pessoas, já que a rotina do juiz do trabalho, ela se resume a se ter uma grande quantidade de audiências durante a sua rotina, na sua semana. É claro que o trabalho do juiz não se restringe às audiências, nós temos as confecções das minutas, a conferência de minutas eventualmente confeccionadas por alguns servidores que auxiliam o juiz do trabalho, a confecção de despachos, de conferências destes despachos, mas de fato, considerando que nós temos audiências de conciliação na execução, as audiências iniciais e as audiências de instrução, é claro que uma parte significativa do dia a dia do juiz do trabalho, cerca de 45 a 50% do seu tempo de trabalho é de fato destinado a ouvir as pessoas, a ter contato direto com o jurisdicionado por meio das audiências, sejam elas de conciliação ou até mesmo de instrução. Então, esse contato direto com as partes, ele é muito proeminente na vida do magistrado do trabalho, de maneira que penso ser muito importante que a pessoa que vá seguir este caminho tenha essa afeição por pessoas, porque lidar com pessoas é algo que, na minha visão, é um tanto quanto superior na magistratura do trabalho quando comparado a outras magistraturas, em que nós temos alguns temas que dispensam a oitiva das partes, a fase da instrução, da audiência de instrução, né? Muitas matérias de direito. Aqui no caso da Justiça do Trabalho, diante da multiplicidade de pedidos, é muito raro nós termos uma ação em que há tão somente pedido de direito e que não é necessária a realização das audiências, da oitiva das partes. E além disso, eu preciso ressaltar a vocês que, na minha visão, a prova testemunhal ainda tem um peso muito grande no âmbito do processo do trabalho, ainda que venha ao longo do tempo, principalmente com a adoção dos meios digitais, das provas digitais. A Justiça do Trabalho é sempre muito pioneira. Nós estamos no PJE há muitos anos, nós não temos processos físicos novos há muitos anos. Então, é uma justiça muito pioneira e que vem também adotando, abraçando muito as provas digitais. Mas ainda há uma forte carga ainda em relação à prova testemunhal. Então, é muito comum ter a oitiva de diversas testemunhas em uma só audiência. Então, eu acho que é muito importante para quem vá seguir na carreira trabalhista que tenha este dom, essa afeição, essa paciência em ouvir, em acolher o depoimento das pessoas, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia com muita proeminência, tá? E é algo que realmente toma nosso tempo e que faz parte da nossa rotina. Ouvir uma quantidade significativa de pessoas ao longo das audiências, tá? Como eu havia falado, a estrutura da Justiça do Trabalho, ela é muito boa. De forma geral, nós não temos varas em pequenas cidades. Normalmente, as varas são abrigadas em cidades mais estruturadas.
Normalmente, a estrutura dos prédios da Justiça do Trabalho são muito bons, a estrutura é muito boa, os prédios são bons, há material, computadores, ar-condicionado, tudo muito bem organizado. Nós temos um quadro de servidores muito bom, no sentido de servidores muito qualificados, já que as provas para técnico e analista no âmbito da Justiça do Trabalho são provas muito concorridas, e nós temos uma redução bem significativa de utilização de cargos comissionados. Então, realmente, a estrutura de pessoal da Justiça do Trabalho é uma estrutura invejável. Temos ótimos servidores, muitas vezes temos uma ausência de servidores diante dos quadros deficitários, que não se restringem aos cargos de juízes do trabalho, mas também são de servidores. Nós temos muitos cargos vagos que precisam ser preenchidos e muitas vezes essa ausência de mão de obra impacta um pouco na vida do juiz do trabalho. Mas, de forma geral, eu só tenho elogios para fazer, principalmente considerado com outras experiências minhas anteriores, que de fato é uma justiça que proporciona, principalmente quando está com os quadros mais completos, uma estrutura de trabalho muito interessante e muito satisfatória, tá? Então, assim, vocês podem ter certeza que vocês terão na lida contato diário com servidores que são muito bem qualificados, que são pessoas que são realmente de alto gabarito, tá? Então, a estrutura é realmente muito boa. As varas não estão em pequenas cidades, eu acho que isso facilita muito, principalmente para aquele magistrado que precisa se deslocar para uma região distante da sua residência, porque as cidades normalmente têm estrutura mínima para que aquele magistrado mude com a sua família, coloque seus filhos em uma boa escola, tenha uma qualidade de vida boa, com acesso a restaurantes, a academias, a escolas de língua. Então, realmente, as cidades nas quais as varas estão instaladas, normalmente, têm essa estrutura mais significativa. Esta é uma realidade do estado de Minas Gerais, que é o estado no qual eu integro. Se não, vamos dizer assim, de estados grandes como o estado de Minas Gerais, que é um dos maiores, né? São as questões de deslocamento. De fato, nós temos, às vezes, um estado muito grande, em que nós temos varas espalhadas por todo o país, o que traz, às vezes, certa dificuldade, principalmente para o juiz do trabalho volante, que é aquele juiz que é substituto e que não tem a sua lotação em um quadro fixo, que ele tenha que percorrer longas distâncias para desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, no caso de Minas Gerais, o TRT da Terceira Região tem tentado minimizar há alguns anos esses tipos de deslocamentos e separou, dividiu o estado em 10 sub-regiões, para fazer com que esse substituto se movimente apenas dentro da sua sub-região, reduzindo assim significativamente todos os riscos que envolvem, né, pegar estradas e longas distâncias, tá? Então, é uma realidade de Minas Gerais, que eu sei que alguns outros estados têm, e que não existe em alguns outros estados muito pequenos, como, por exemplo, estados do Nordeste, em que os deslocamentos não são tão expressivos quanto os deslocamentos que existem nos estados maiores, tá? Bom, a vida como substituto é o cargo inicial no qual se inicia a carreira na Justiça do Trabalho. O cargo de juiz substituto é um cargo que se ocupa durante um longo tempo da carreira, na grande maioria dos tribunais, porque a carreira realmente não tem essa volatilidade e essa movimentação muito grande, tal como tinha há alguns anos. Então, é absolutamente comum, eu tenho já quase 5 anos de magistratura, eu ainda sou juíza substituta e ainda ficarei assim por um longo tempo aqui em Minas. A média mais ou menos são uns 10, uns 11 anos nessa situação, às vezes até um pouco mais. Há alguns outros estados que têm a situação muito semelhante, eu diria a grande maioria deles, principalmente estados, tribunais menores, como os tribunais do Nordeste, em que não há essa volatilidade tão grande. Então, realmente, o juiz do trabalho fica mais tempo como substituto. E há carreiras um pouco mais rápidas, como, por exemplo, no Centro-Oeste. Eu posso dizer de um exemplo de um colega que é do meu concurso, do concurso nacional, que optou pelo estado do Mato Grosso e ele já tornou-se titular. Então, até a escolha do tribunal pode influenciar muito nessa progressão na carreira
tal como ocorre uma maior demora quando você está situado em tribunais maiores, como o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, e principalmente os tribunais do Nordeste, que são tribunais menores e que têm essa dificuldade de rotatividade, tá? Bom, em relação ao estudo para a magistratura do trabalho, que eu penso que o nosso curso CPURES é muito importante, é muito interessante, porque a gente tentou trazer uma multiplicidade de professores, tanto da carreira da magistratura quanto da carreira do MPT, para o nosso curso, justamente para trazer para o aluno essa visão mais abrangente, mais multitudinária do direito do trabalho, já que nós temos grandes particularidades a depender de cada estado, a depender de cada região, e todas essas particularidades são abordadas de forma holística, de forma sistêmica nas provas, nos concursos da magistratura do trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma juíza do TRT de Minas Gerais, nós não temos portos, mas cai na prova de juízo do trabalho as questões dos portuários. Então, é muito importante que um professor que tenha total conhecimento e contato diário com aquela matéria ministre essa matéria, porque ele vai trazer realmente o que está na ordem do dia, ele tem conhecimento da jurisprudência, ele tem conhecimento real de como funciona aquela sistemática, então vai poder passar para o aluno de uma forma mais abrangente e de uma forma mais qualificada toda aquela matéria. Então, esta foi uma preocupação que nós tivemos no nosso curso regular da Magistratura do Trabalho, MPT, de trazer uma multiplicidade de professores para processo do trabalho e para direito do trabalho, e coletivo também, para que nós tenhamos, então, essa visão mais ampla e que traga essa visão um pouco mais crítica, com outros olhares, e que o aluno não fique tão somente com um olhar, tão somente de um professor sobre aquelas matérias, e que faça, então, esse aluno refletir e, assim, poder criar a sua própria visão de mundo acerca de alguns pontos do direito material e do processo do trabalho, certo? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem do nosso curso, que além de trazer grandes professores de outras áreas do conhecimento, do direito, que são referência, né, em todo o país, e que passam a matéria de uma forma excepcional e necessária, porque o concurso de juízo do trabalho cobra processo civil, constitucional, direitos humanos, direito internacional comunitário, previdenciário, empresarial, consumidor, civil, penal, da forma como outros concursos também de magistratura e outros concursos de carreira fim cobram. Então, nós temos professores de mais alto nível nessas matérias, que são aliados a grandes professores de direito do trabalho, que têm expertise em áreas específicas e que vão ministrar para vocês aquelas aulas específicas daquelas matérias que eles detêm a maior expertise, dando a vocês uma bagagem do direito do trabalho, do processo do trabalho, que vocês não terão em cursos tradicionais, em cursos regulares, com essa junção do que há de melhor em ambos os mundos. Então, realmente, o CPURES traz um curso abrangentíssimo, muito completo, que realmente vai auxiliar os futuros juízes do trabalho a terem essa visão mais holística deste universo, que é muito interessante, tá? Bom, aqui são algumas ideias, algumas curiosidades, né? Algumas particularidades da visão do dia a dia, né, de um juiz do trabalho, principalmente de um juiz do trabalho substituto, quais são as diferenças de escolhas a partir de cada regional, qual que é a realidade do dia a dia, que normalmente é com muita lida com as pessoas. E é uma primeira conversa que eu tenho aqui com vocês sobre a carreira da magistratura do trabalho, e fico à disposição para que a gente possa bater outros papos também, dar continuidade a essas curiosidades, esses pormenores do mundo, né, do juízo do trabalho. Eu fico à disposição, quem tiver qualquer outra dúvida, pode mandar aqui no nosso texto, no nosso vídeo, ou também pode me procurar no Instagram, Carolina Assunção Prof. Vou pedir para o pessoal do curso colocar aqui para vocês, e espero vocês nos nossos cursos do CPURES. Até mais, pessoal!